Bom dia, oitavo A, boa tarde, oitavo B. Então hoje vamos dar continuidade e finalização na nossa apostila. Vamos terminar o módulo 5, tudo bem? Então vamos lá. Módulo 5, o título é Mundo Desenvolvido, Controle da Globalização. Antes de iniciar, o que nós temos que lembrar? O significado e o contexto da globalização. Então, a globalização é a integração, né, a geografia de redes, tudo se conectando, do ponto de vista social, econômico, político e cultural. Então, o que é essa geografia das redes? O desenvolvimento da tecnologia, o desenvolvimento do transporte, o desenvolvimento das tecnologias nas formas de produção e a econômica também. Até porque o mundo, nós estamos globalizados, né? Significa que estamos interligados. Ok? Então vamos lá. Eu vou acompanhar, como da última aula, todos os pontinhos que eu coloquei no resumo de vocês. Tudo bem? Então, fluxo de informação, tecnologia, transporte em rede. Então, eu coloquei uma informação aí para vocês, conectados. Então, literalmente, estamos conectados, né? Vocês, mais que ainda que algumas gerações, vocês já nasceram na geração da conexão. Então, tudo é a rede, é tudo muito fácil. E aí, eu coloquei uma lista para vocês. Então, o desenvolvimento do capitalismo, o desenvolvimento do nosso sistema econômico e do sistema capitalista aí distribuído no mundo tem a ver com essa questão da globalização. Então, as economias, elas se interligam, uma depende da outra. Então, agora nós estamos vendo os países desenvolvidos especificamente. Os países subdesenvolvidos, eles dependem dos desenvolvidos. E da mesma forma, então, é uma inter-relação. Da mesma forma que os países desenvolvidos dependem dos países subdesenvolvidos para ter sua economia aquecida. Então, é uma questão histórica, né? Lembra lá do período do descobrimento, da exploração, da colonização, e atualmente continua acontecendo essa inter-relação, mas de uma forma diferente, mais integrada, com uma economia mais avançada, principalmente do ponto de vista da tecnologia. Então, atualmente, como existe essa inter-relação a partir de financiamentos, a partir da instalação de multinacionais nos países subdesenvolvidos, então essa inter-relação continua existindo. Expansão das multinacionais. A expansão das multinacionais, ela é reflexo da globalização. O que isso significa? Significa que nós temos empresas, grandes empresas e grandes corporações de países desenvolvidos distribuído em todo o território. Então, o que isso qual é o significado de tudo isso? Justamente a integração econômica e política também, né? Tecnologia. Tecnologia, a gente pode colocar diversos pontos da tecnologia, não só a rede de internet, robotização da indústria como um todo, tudo, né? Então, se pensarmos no nosso dia a dia, o que tem tecnologia no nosso dia a dia? Em tudo. Literalmente falando, então, a questão da internet, maquinários para produção, como todo o contexto. Se a gente pensar também na questão econômica, ela teve um avanço muito maior e um desenvolvimento maior por conta da tecnologia. Crescimento do fluxo de capital. Capital aqui é dinheiro. Então, o fluxo de capital, o dinheiro circulando no mundo agora, ele é um ponto específico aí da globalização. O que isso significa? As economias integradas, o maior fluxo de dinheiro ali. Depois nós vamos ver os pontos negativos de tudo isso, tá bom? Então, o fluxo de capital aí no período aí de globalização, de maior globalização, ele está aumentando. Não significa que ele está igualitário, jamais dentro de um sistema econômico capitalista, a possibilidade disso é zero. Mas a questão é que o fluxo de capital aumentou e a circulação também acontece de forma mais integrada. Mundialização do comércio. Mundialização do comércio a gente pode até substituir essa palavra por mundialização da cultura. Então, o que isso significa? Nós temos acesso a tudo, não temos? Então, simultaneamente sabemos o que está acontecendo do outro lado do nosso planeta. Então, sabemos da questão política, da questão de uma guerra, da questão econômica, da questão cultural. Então,
essa mundialização é justamente essa rede. Geralmente a gente coloca 2 nomes específicos, né? Então, a geografia das redes, onde tudo está interligado, ou a globalização mesmo. E os blocos econômicos, nós já vimos o ano passado, então é um pré-requisito, os blocos econômicos. O que são os blocos econômicos? É a união de países, aquele ditado, né? A união faz a força. Então, é a união de países com a mesma intenção econômica e com uma economia muito parecida. Então, quando eles se juntam, o que acontece? A integração aí da economia. Então, um colabora com o outro. Essa ideia de bloco econômico, formação de blocos econômicos, ela tem uma intenção principalmente econômica. E os países que se juntam nos blocos econômicos são países geograficamente próximos, ok? Então, se pensarmos em blocos econômicos, temos o Mercosul, que é o mercado comum do Sul, aqui os países da América do Sul. Temos o maior bloco econômico, né, em quantidade de países e na economia também, mais organizado, mais antigo, que é a União Europeia. União Europeia, um conjunto dos países europeus, os mais desenvolvidos aí do mundo. E o NAFTA? O NAFTA é o bloco econômico que une Estados Unidos, Canadá e o único subdesenvolvido, que é o México. Então, bloco econômico, a união de países com economia parecida para aquecer ainda mais a economia dos países integrantes. Avanço do transporte. Avanço do transporte está ligado à tecnologia, né? Então, se pensarmos aí na evolução lá no passado, a integração aí entre continentes e entre territórios era muito mais lenta. Atualmente temos meios de transporte, de comunicação e todo o contexto com tecnologias cada vez mais avançadas. Quem diria que há 150 anos atrás teriam aviões super rápidos, que integrariam um continente ao outro em horas e não em meses ou dias no período das navegações, né? A internet, que já é o que une tudo, né? Quando a gente fala de geografia de redes ou comunicação, a primeira coisa que vem na cabeça é a própria internet. E a troca de influências culturais. Então, quando falamos de globalização, colocamos a questão da cultura também. Então, cultura, lembrando qual é o termo, o que significa a cultura em si. Então, cultura são costumes, hábitos de uma população, a língua, o contexto geral. Então, quando pensamos em a troca de influência de culturas, é isso. Então, estamos num mundo multicultural. O Brasil é um ótimo exemplo para analisarmos isso, né? Então, a nossa cultura em si, a brasileira, ela tem pontos diversos aí, tanto da nossa base étnica, quanto da integração mundial aí. Então, tá ligada à alimentação, tá ligada a hábitos, tá ligada à música, tá ligada até costumes. E aí, eu coloquei 2 listinhas para vocês. As consequências positivas... Aliás, deixa eu ver aqui. Inverti. As consequências negativas da globalização no mundo atual e as consequências positivas da globalização no mundo atual, tudo bem? Então, nem tudo são flores, né? Quando falamos de globalização, a princípio nós pensamos, nossa, bacana, aumentou a tecnologia, então facilitou tudo, realmente, a globalização em si, principalmente as formas de se comunicar e de tecnologias, ela facilita, mas tem consequências negativas. Então, ampliação das desigualdades sociais. Se nós temos países, né, vamos pensar como países, se nós temos países aquecendo sua economia e desenvolvendo cada vez mais, também existem os países que estão sendo mais explorados. Consequentemente, eles não conseguem desenvolver sua economia interna. Então, ampliação das desigualdades sociais, a globalização acarreta isso. Discrepâncias econômicas, essa palavra lembram o que significa, né? Discrepâncias é uma diferença muito grande, tá muito discrepante, muito.
Então, discrepâncias econômicas. Então, vamos pensar em continentes. Nós temos agora o continente europeu, que vamos estudar especificamente o mais desenvolvido do mundo, todos os países considerados como países desenvolvidos. E nós temos o continente africano, o país 100% subdesenvolvido. Então, olha só a diferença aí, né? As discrepâncias econômicas no mundo. Mas isso não existe só no mundo. Dentro dos países acontece essa discrepância. Ou se pensarmos numa cidade, na nossa cidade, dentro da nossa cidade, num contexto bem mais próximo, observamos essa discrepância. Problemas ambientais. Aumentou a tecnologia, aumentou a forma de produção, aumentou as questões econômicas, de onde vêm os recursos, né, para manter e suprir a necessidade aí das indústrias, dos recursos naturais. Então, os problemas ambientais entram aqui. E aí a gente poderia listar diversos aí problemas ambientais. A questão do desmatamento, a questão da qualidade do ar, a questão da poluição das águas, a falta de recursos, o esgotamento de recursos, uma infinidade. E aí, associando já esses impactos ambientais, o excesso da poluição. E a gente pode pôr diversos elementos da natureza, tudo bem? E aí, a segunda listinha é sobre as consequências positivas. Então, investimento de instituições financeiras e desenvolvimento de países pobres. Nossa, mas como assim? Se existe discrepância, mesmo assim existe esse investimento aí no desenvolvimento de países pobres? De uma certa forma, sim. Se pensarmos em nós, enquanto país, a economia do nosso país, a maior parte da economia do nosso país, gira em torno da indústria. As indústrias são nossas? As indústrias não são nossas. Então, de uma certa forma, aliás, nós dependemos dessas grandes corporações e essas grandes corporações, ela movimenta a economia interna do nosso território. Então, o desenvolvimento de países pobres está associado a isso também. Então, lembra que eu falei que era uma interdependência? Então, o desenvolvido depende do subdesenvolvido depende do desenvolvido. Então, essa inter-relação, tá tudo conectado, uma dependência. Aquecimento da economia dos países pobres, né? Movimenta emprego, mas continua sendo uma forma de exploração também, até porque as indústrias, as grandes corporações, as grandes multinacionais instaladas, né, a fábrica, a produção, o meio de produção, instalado nos países subdesenvolvidos, ou seja, nos países pobres, o que isso significa? Tem um interesse aí. Então, nos países subdesenvolvidos, tem todos os pontos que as grandes corporações precisam. Matéria-prima, às vezes incentivo fiscal, então o governo fala, olha, aqui é melhor você instalar, até porque é positivo também para o país, né? Então, incentivo fiscal, matéria-prima e mão de obra barata. Então, tá ótimo, olha, vai gastar muito menos do que a instalação dessa mesma indústria num país desenvolvido, onde a mão de obra vai ser mais cara, onde talvez tenha que importar recursos. Então, tudo isso, todos esses pontos, é uma forma de exploração, de uma certa forma. E aí, o último ponto aqui, aquecimento da economia dos países pobres, maior fluxo de informação, né? Informação simultânea, rápida, nós temos. E a facilidade das tecnologias. Não facilita a nossa vida no dia a dia? Não facilita as formas de produção? Então, aí entra como um ponto positivo da globalização. Esse assunto, a globalização em si, nós já vimos de forma indireta no ano passado, né? Quando estudamos a urbanização, as indústrias. Então, agora ele foi, nesse primeiro bimestre aí do 8º ano, tá revisando um pouquinho esse conteúdo para entrarmos nas questões econômicas específicas aí dos continentes. Tudo bem? Então, qual é a atividade de vocês? Acompanhem, preencha o resumo que eu passei para vocês no documento aqui em cima. Vocês vão preencher, então peguem os pontinhos específicos que eu coloquei, façam a leitura do módulo
e vão fazendo preenchimentos de acordo com a compreensão, ok? Então, é um módulo muito teórico também. E qual é a atividade de vocês? Realizar todos os exercícios do módulo. Então, todos os exercícios, os testes e a tarefa de casa. Tudo bem? Eu vou deixar uma observação lá no resumo. Tem 2 músicas que nós trabalharíamos em sala de aula. A primeira delas é a música Parabólica Mará, do Gilberto Gil. E a segunda música chama Disneylândia. Então, seriam 2 músicas que trabalharíamos em sala de aula. Então, ouçam. Tem no YouTube, tem vídeo, tem a crítica delas, tem até a interpretação para facilitar a atividade de vocês. Tudo bem? Então, finalizamos por aqui. Nossa apostila, inclusive, qualquer dúvida, manda no Class App que eu já respondo para vocês. Tudo bem? E mais uma vez, não estamos de férias. Estamos em isolamento social. Ou seja, o estudo continua, hein, 8º ano? Estou de olho em vocês. É uma observação. Muito orgulhosa, porque os 8º, no geral, a maioria, todos tiveram 100% lá de aproveitamento no TC online. Então, continue assim. Eu falo que vocês são tagarelas, mas vocês são ótimos. Então, até mais, até a próxima. Semana que vem tem mais.